Paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Vamos iniciar uma campanha, mães de joelhos e filhos de pé, amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nesta tarde. Você pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. As pessoas te rodeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver a paz não dá. És alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma, de tristeza é só chorar. De que adianta o seu trabalho, se no final é só cansaço? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças para lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Você não vai conseguir, não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído, ele dá forças para luta. Sem Jesus não dá. Se está sem esperança, só Jesus é a saída. Sem Ele não dá. A nossa vida aqui é curta, o homem vai, não sabe se volta. Sem Jesus não dá. Por favor, me escute agora. Mande a tristeza embora e vem comigo cantar. Vai sentir a diferença quando ela entrar na sua vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças para lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Você não vai conseguir, não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças para lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Aleluia, sem Jesus não somos nada. Quantas vezes nesta caminhada representa que estou sozinha. Minha cruz parece tão pesada, mas não posso deixar no caminho, pois estou seguindo as pisadas de um varão que ao Calvário chegou, carregando uma cruz tão pesada, e nela por mim expirou. Quando leio as páginas sagradas, sinto meu coração transbordar, ouço a voz de Jesus ressoando,
prometendo comigo estar. Ouço ele dizer, serva minha, não precisa duvidar de mim. Quando penso que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Quantas vezes, gemendo, chorando, eu me curvo aos pés de Jesus. Entre lágrimas vou suplicando que me ajude a levar minha cruz. Ao sentir minhas forças findando e o solo pra me receber, vem Jesus, me carrega no colo e assim eu consigo vencer. Quando leio as páginas sagradas, sinto meu coração transbordar. Ouço a voz de Jesus ressoando, prometendo comigo estar. Ouço ele dizer, serva minha, não precisas duvidar de mim. Quando penso que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Quando penso que estou tão distante, eu estou bem pertinho de ti. Vamos abrir nossas Bíblias em Esdras. Esdras 3. A reconstrução do altar. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesuá, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filhos de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus, de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde, depois de acordo com o que está escrito. Celebrar as festas cabanas com o número determinado de holocaustos prescrito para cada dia. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a Tua palavra que acabamos de ler. Fala conosco, meu Pai. Fala conosco nesta tarde, nesta campanha. Senhor, campanha Mães de Joelho e Filhos de Pé. Venha, Senhor, falar conosco, pois a Tua palavra firma nossos pensamentos. Tira e coloca por terra os pensamentos que não é do Teu querido, da Tua vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse termo para Deus não é nada. Meio termo para Deus não serve. Meio termo é nós que propõe. Porque eles, mesma hora que o povo de Israel estava fervorosos, já não estavam mais. Aleluia, glória a Deus. Então não é meio termo, é por inteiro. E ficar em cima do muro é o meu, é o seu lado, mas não é o de Deus. O Senhor não quer meio termo,
para nós. O Senhor não quer que nós fiquemos em cima do muro. O Senhor quer que nós tomamos uma decisão. Como que Ele vai mudar se nós não decidimos de uma vez por toda qual caminho que nós vai seguir? Como que nós vai ser espiritualmente próspero se nós não tá buscando no nosso coração a prosperidade espiritual e busca só a financeira? Não buscam mais os dons, não busca mais a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ah, mas Deus é compassivo. Ah, mas Deus é amoroso. Ah, Deus é tardio em irar-se. Mas até quando? Até quando? Deus é tardio, mas até quando? Ele se ira. É tardio, mas ele se ira. Até quando não vai fazer o que Deus quer que façamos para Ele? Aleluia, glória a Deus. Deus estava dizendo aos seus povos: arrependam-se. Voltem ao centro da minha vontade. Volte ao lugar de origem, que é em mim. Mas aqueles povos não estavam nem aí para os profetas de Deus. Estavam achando que estavam falando da boca para fora. Não acreditavam nos profetas de Deus. Ei, e tem quantos que não têm acreditado nos verdadeiros profetas de Deus? Tem acreditado nos que vivem meio termo. Tem acreditado nos que ficam em cima do muro, mas não tem acreditado nos verdadeiros profetas. Tem acreditado como acreditavam, né, com aqueles povos, os 400 de Acabe. Hoje ainda existe os 400 de Acabe. Tem acreditado nos 400 de Acabe, mas não tem acreditado nos verdadeiros profetas, como Jeremias, como Isaías. Aleluia, glória a Deus. Não tem acreditado. Deus ainda chama Esdras. Deus ainda chama Jeremias. Deus ainda chama Ezequiel, Daniel, Elias, Eliseu. Deus ainda chama para ter um particular. Como teve com Jeremias, com Paulo. Aleluia. Com Pedro, Deus ainda chama nessa terra para ser profeta dele, para profetizar como Deus manda. Que não tenha medo de profetizar, que não tenha medo de falar o que Deus manda falar. Aleluia, glória a Deus. Deus é amor, mas também é juiz. Deus é amor, é justiça, fere e é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Olha o que aconteceu. Quando Elias pediu a Deus para colocar fogo, mesmo ele colocando água, o fogo de Deus desceu. Porque ele purificou o altar. Ele colocou fogo no altar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque a boca de Deus fala e a mão dele faz. Ele não é homem para mentir, nem para se arrepender. O que ele falou, a mão dele faz. Basta a pontinha do dedinho mindinho dele estar na direção. Acontece. Basta o bradar dele. Basta a hora certa dele. Aleluia, glória a Deus. Porque é no tempo de Deus, é na hora de Deus, não é na nossa. Pode ter fugido do nosso controle, mas não fugiu do controle de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a base é o altar, do qual acabamos de ler. Eles estavam construindo o templo, eles fizeram a base para fazer o templo de Deus e já ergueram o altar. Antes de pôr a estrutura no altar de Deus. Antes de fazer aquele templo de Deus, eles colocaram o altar. Antes de concluir tudo ali, as paredes. Antes de ter o teto. Antes de ter a estrutura, primeiro, eles colocaram um altar para Deus. Deus já está falando no coração. Muitos já entenderam o que Deus está falando. Muitos já entenderam o que Deus está dizendo. Antes da estrutura, tem que ter base. Ei, já ergueu um altar na tua casa? Daniel tinha um altar. E lá ele orava 3 vezes ao dia. Qual é o altar? Qual é o altar dentro da tua casa? Como você tem posicionado? Tem orado? Tem adorado, tem jejuado, como Daniel fazia? Tem feito como Zorobabel? Zorobabel e seus amigos fizeram um altar. Aleluia, glória a Deus. Na base da casa, que seria para adorar a Deus. Para ter base na vida. Para ter estrutura, precisamos de ter uma base. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor quer para nós um altar. O que Ele está dizendo para nós, faça um altar de adoração. Faça um altar para me agradar. Buscareis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Então, primeiro o altar. Para depois fazer o alicerce. Antes de ter a glória da segunda casa, precisa reconstruir. Precisa que o altar seja colocado. Para ter estrutura, o altar tem que estar de pé. Para ter estrutura,
O altar tem que ser limpo. Para ter estrutura, o altar tem que estar em vigilância. Porque antes da amizade, tem que ter altar. Antes do casamento, tem que ter altar. Antes do trabalho, tem que ter altar. Antes dos filhos, tem que ter altar. Antes de cuidar da casa, tem que ter altar. Aleluia, glória a Deus. Porque a glória da última casa não é uma experiência. Vai ser melhor que a da primeira. A glória da última casa será melhor que a da primeira, mas não vai ser só uma experiência. Não. Vai ser de verdade. Vai ser para valer. Vai ser intenso. Vai ser, porque é verdadeiro o que Deus fala. Deus não é mentiroso. Deus não é enganador. A glória da última casa será melhor do que a da primeira. É o que o Senhor fala que vai acontecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Não desista, vai ter muitos frutos. Vai ter frutos em nome de Jesus. Vai ter frutos. Receba em nome de Jesus que vai ter frutos a tua caminhada. Vai ter frutos você confiar. Vai ter fruto a tua oração. Não desista. Vai ter frutos. Frutos da campanha, da oração, da perseverança, da gratidão a Deus. Vai ter frutos. É confiando, é perseverando que vamos ter frutos. Que os frutos não vai cair. Os frutos vai prevalecer. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Não desista, vai ter frutos e vai ter frutos. O Senhor insiste, não desista. Você vai colher o que você já plantou. E o que você continua plantando no altar. Vai ter fruto. Porque o tempo chegou. É Deus que escolhe dia, é Deus que escolhe a estação e chegou o tempo. Chegou a hora. Chegou o tempo, é expansão. Aleluia, glória a Deus. É expansão, é avivamento. Vai colher. Primeiro, ergue o altar para Deus. Como Zorobabel falou para eles. Primeiro, ergue um altar para Deus. Por isso, não adianta ter estrutura sem antes ter base. Sem antes ter altar. Não adianta ter levita na casa e não ter altar.
Não adianta ter cabelo ou roupa de sacerdote e não ter altar. Aleluia, glória a Deus. Porque os que nos dá permanência é fogo no altar. Eles ficaram 70 anos sem altar. Ficaram 70 anos sem sacrifício. O fogo tem que ser reativado. O fogo tem que ser reativado. Então não se contenta com pouco. Aleluia, glória a Deus. Porque nós somos sacrifícios vivos para Deus. Não se contenta com pouco. Somos sacrifícios vivos para o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Santos e agradável. Somos sacrifícios santo e agradável para Deus. Por isso que o Senhor quer que nós se santifique. É por isso que Deus quer que nós renuncie a um sacrifício para nós. Mas está agradando a Deus. É nós que tem que se sacrificar para Deus. Nós sacrificar um animal ali é muito fácil. Mas nós se sacrificar, Deus quer isso, que nós se sacrifique por Ele, por amor a Ele. E será o que nós temos sido egoísta, que nós não podemos sacrificar para Deus, tirando da nossa vida aquilo que não agrada a Deus? Até quando o Senhor vai ter que falar isso? Até quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai dizer para abandonar aquilo que cheira as narinas dele? E cheira a carniça nas narinas de Deus. Quantas das vezes ele vai ter que falar, quantas vezes mais, e você vai ser desobediente a ele, quando ele diz que não quer que seja uma pessoa errôneas e mais errôneas na mesma coisas, nas mesmas idolatrias, nas mesmas fofoquices até hoje. Se idolatrando o irmão, idolatrando pastores e pastoras, idolatrando o ser humano, que são todos falhos e errões e pecadores. Até quando vai ficar no ego? Até quando vai ficar nesta vaidade que não agrada o nosso Deus? Sacrifício somos nós que temos que fazer. Tem que vir de nós. Tem que vir do nosso coração para Deus. É sacrifício quando você não pinta os seus cabelos. Fazer sacrifício para Deus é jejuar, é orar, é adorar mesmo estando sem vontade. É parar de pintar seus cabelos mesmo sem estar com vontade, aleluia, de pintar os cabelos. Mesmo com muita vontade de pintar seus cabelos, não pinte. Mesmo com muita vontade de pintar as tuas unhas, não pinte. É vaidade. Até quando vai andar nessa vaidade, preferir a vaidade do que agradar a mim, agradar a ti, agradar o esposo, agradar a fulano, agradar a ciclano e não agradar a mim, diz o Senhor. Até quando vai ficar na mesmice? Até quando vai ficar olhando o que não deve?
Até quando vai ficar observando quem não é para observar? Ficar dando moral para quem não é para dar? Ficar colocando os olhos no marido dos outros, na namorada dos outros, no namorado dos outros, do que não é teu, de que não é tua. Até quando vai ser abominação para Deus? Até quando vai ficar andando em dois caminhos? Em cima do muro? Vivendo pela metade para Deus, fazendo pela metade para Deus. Até quando vai ficar em desobediência com Deus? Na Bíblia fala da doutrina. Na Bíblia fala de santificação. Fala da mentira, fala do engano. Você está enganando a si mesmo. Dizendo que a vaidade não é pintar cabelo. Dizendo que a vaidade não é pintar unha, não é passar maquiagem, não é batom. Então a vaidade é o quê? Que eu saiba, a vaidade é isso. Ai, aquela fulana, aquela ciclana é muito vaidosa. É assim que diz os do mundo. Aquela mulher, aquela fulana, aquela ciclana era tão vaidosa e fulano jogou ácido no rosto dela. Ah, agora ela foi queimada. Agora ela é capaz que até suicida. Fala desse jeito ainda. Então a vaidade é o quê? Pra ti. A vaidade é isso. Os do mundo se maqueiam. Os do mundo usam brincos. Ei. Não é que é um brinquinho disfarçado. Então você é um disfarçada crente, cristã. Sinto muito em te desagradar, mas eu prefiro agradar o meu Deus. Porque eu também fui assim quando eu era do mundo. Eu usava brinco, eu usava piercing no umbigo. Eu usava top, usava roupa que mostrava o umbigo. Usava calça coladinha, batom, maquiagem, usava coisas nos olhos, lápis. Mas quando eu aceitei Jesus, eu decidi que não iria fazer a vontade do mundo mais. Que eu iria ser diferente. Eu iria me santificar cada vez mais. Que eu não iria ficar quem estivesse do meu lado. Como alguém que estivesse sentado do meu lado, na minha frente ou atrás de mim, que estivesse usando, dizendo que era serva de Deus. Eu não iria olhar para quem estivesse fazendo isso, porque eu queria, falei para Deus, eu quero ser crente fiel na tua presença. E quando eu quis querer imitar os que estavam andando assim, com brinco, batom, maquiagem, Deus me mostrou eu passando batom em minha boca, inchando. Deus me mostrou que não era dele, que não é do querer dele, que não é da vontade dele, permissiva, que nós usemos batom, que nós andamos disfarçado, porque ele nos deu assim, morena, ele nos deu branca, ele nos deu o cabelo nosso loiro, então tem que ser loiro. Se ele deu nosso cabelo preto. E nós temos que aceitar a nossa idade, nossos cabelos brancos, sim. Temos que aceitar, sim, como Deus nos fez. Tem que alegrar, sim, como Deus nos fez. Porque somos altar de Deus. Tem purificado o seu altar. É para a honra e glória do Senhor Jesus que estamos de pé.
É para a honra e glória do Senhor Jesus que estamos permanecendo de pé e iremos permanecer de pé. É para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo que nossos filhos vão permanecer de pé, com saúde, livres e libertos do mal, do espírito de prostituição, de enganação. E quantos estão dizendo por aí que é servo e serva de Deus, mas ficam na pornografia, colocando os olhos no que não é para ver, em quatro paredes, fazendo o que não agrada o Senhor, achando porque o homem e a mulher não estão vendo, mas Deus está vendo. Deus está contemplando, é abominação aos olhos de Deus. Eita Deus, aleluia. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. O altar tem que ser levantado. Deus em primeiro lugar, aleluia. O que nos dá permanência é fogo no altar. Coloca fogo no teu altar a partir de hoje. Abandona o que não agrada a Deus a partir de hoje. Que aonde tu colocar a mão, Ele vai curar. Aonde tu erguer a mão, Satanás vai ter que bater em retirada. Vai ressuscitar. Vai libertar. Vai ter milagres e maravilha. Quando você resolver purificar para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não fica tentando provar nada para ninguém. Não fica tentando provar que Deus te usa. Não fica tentando provar que Deus te mostra as coisas. Que Deus dá sonhos, que Deus dá revelação. Que Deus te usa assim e assado, não. Não tenta. Futuramente vão ver mesmo que Deus é na nossa vida. Realmente vão dizer, realmente Deus é na vida dele. Realmente Deus é na vida dela. Não estava só falando por falar. Não estava adorando por adorar. Não estava levando a palavra por levar, porque muitos dizem por aí. A ele e ela leva a palavra por levar, que é só fama. É só fazer nome, o sangue de Jesus tem poder. Crente fofoqueiro que diz isso. Não seja crente fofoqueiro, não. Seja crente adorador. Tem muito investindo em estrutura para mostrar. Tem muito investindo em estrutura para mostrar. Primeiro tem que ter base. Para depois ter estrutura. Tem que ter alicerce para depois ter estrutura. E Deus vai abalar o alicerce. Deus quer altar purificado. Deus vai derrubar os que ficam no meio termo, os que ficam no meio do caminho só para atrapalhar. O fogo no altar descer. O fogo no altar pegar. O fogo no altar queimar todas as imundícias, todas as impurezas. Aleluia, glória a Deus. Fulano e ciclano tem que ver. Tem que saber. Não. Não é fulano e ciclano que tem que saber, não. É Deus. Basta Deus estar vendo as tuas renúncias. Basta Deus estar contemplando o que tem feito para agradar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Não tem que se ficar mostrando, não. Não tem que ficar mostrando que é boa mãe, que é boa esposa, que é boa esposa, não. Tem que estar em primeiro lugar para Deus. Tem que agradar em primeiro lugar é a Deus, que o mais Ele fará. Não tem que ficar tentando agradar seu esposo. Porque realmente, quando não é grato, pode fazer o que for, dia e noite. Não vai agradar ninguém. Porque nós somos falhos.
Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Não somos nós que vai agradar. Então dá um grito aí. Primeiro o altar. Dá um grito aí dentro da sua casa. Primeiro o altar. Primeiro o altar. Você é altar de Deus. Então coloca fogo nesse altar. Porque antes de faculdade, antes de escola, antes de ir à igreja, antes de casar, antes de ter filhos, o altar de Deus tem que ser erguido. Aleluia. Porque Jesus é mais importante na minha vida. Diz nessa tarde. Jesus é importante na minha vida. Jesus é importante na minha casa. Jesus, eu ergo esse altar para ti. Porque o Senhor é mais importante para mim. Aleluia, glória a Deus. Então que essa palavra venha queimar teu coração nesta tarde. Que essa palavra venha fazer você mudar os seus pensamentos, mudar o teu coração. Porque nós temos que agradar a Deus. Em primeiro lugar, temos que ter que ver se nós estamos agradando a Deus. Porque não adianta se arrumar tudo. Se investir com coisas materiais dessa terra em nós, em ter um gasto enorme conosco, nós modificar o templo do Senhor. Nós somos templo do Senhor. Então nós temos que pensar como o templo do Senhor. O Senhor não se agrada de pinturaiada dentro do templo dele. O Senhor não se agrada que fique mudando o templo dele. Enchendo o templo dele de luzes, de enfeites. É o mundo que gosta de enfeites. De enfeitar, de ficar se justificando demais. Falando demais, fofocando demais, vendo o que não é para ver. Ocultando, mentindo, falsificando, seja falso, incrédulo. É no mundo que tem essas coisas exageradas. O Senhor não agrada de exageros. E nós somos o templo dele, como o templo do Senhor. Como que nós temos que agir, como nós temos que pensar. Seja sábio, seja sábia. Santifique-se na presença de Deus. Larga tudo que não agrada a Deus. É tão simples. Mas o inimigo está colocando que não tem nada a ver. Chega de dar ouvidos para o mimimi de Satanás. Começa a dar ouvido ao Espírito Santo. Tu sabe que o Espírito Santo tem te comovido. Tu sabe que o Espírito Santo tem te tocado. Tu sabe que o Espírito Santo tem tentado fazer você desistir do que não agrada a Deus, mas tu tem ido na desobediência, ouvindo a voz de Satanás, como Eva, como Adão. Hoje em dia é do mesmo jeito. Você para de ser Eva e Adão, de ser enganado pela serpente, como Eva foi e Adão por Eva. Que a Eva disse, Adão o fez. Primeiro foi Eva ser enganada. Depois Adão quis também ser. Fazendo o que Eva fez, indo pelo mesmo caminho de Eva. Ei, para de ser Adão, ir pelo caminho de Eva. Para agradar Eva. Ele comeu do fruto. E quem foi desobediência a Eva é Adão. Não foi só Eva, mas foi também Adão. Porque foi no mesmo caminho que Eva. Então seja obediente a Deus pela primeira vez na tua vida.
Dá ouvido ao Espírito Santo pela primeira vez na tua vida, porque tu só tem dado ouvido ao inimigo das nossas almas, que quer nos tirar da direção de Deus de uma vez por toda, para levar para Ele. Amém? Glória a Deus, até que o Senhor passou. Senhor, meu Deus e Pai, te pedimos, meu Deus, que coloca nossos filhos de pé, na tua presença, Deus. Pai, coloca nossos filhos de pé, eu te suplico em nome de Jesus. Pai, vai de encontro a este filho que desapareceu, a esta filha que desapareceu no mundo, Senhor, de prostituição, no mundo de pecados, no pecado, na lama, fazendo a vontade do inimigo, nas drogas, Senhor. Porque o que Satanás quer, o inimigo das nossas almas, é nos ver no pecado, é nos ver na maldição, é nos ver, meu Pai, nus por aí. É, Senhor, sem vida. Meu Pai, Ele quer nos ver na sarjeta, matando, roubando, fazendo a vontade dEle, meu Pai. Mas vai lá e resgata com tuas mãos poderosas. Vai lá e resgata este filho, esta filha, meu Pai, que está perdido neste momento, que os familiares choram, meu Pai. Só que ainda, Senhor, o Senhor está mantendo o fôlego de vida. Vá de encontro, arrasta para a tua casa. Muda os pensamentos, Pai, Filho, Espírito Santo. Vai de encontro neste momento, Senhor. Vai de encontro lá, Senhor, meu irmão Leandro, meu Pai. Nós não sabemos onde ele se encontra, mas sabemos que o Senhor é Deus e pode ir de encontro a ele, se ele ainda é andarilho, meu Pai. Com certeza é, porque nós não temos notícia dele. Meu Pai, vá de encontro, meu irmão, Senhor, porque o Senhor me mostrou o Senhor trazendo ele de volta, e ele alegre, feliz, contente. Vá de encontro aonde ele estiver, meu Pai, e traga de volta ele liberto. Porque o Senhor é assim, meu Pai. Basta um estalar de dedos nossos, Pai, que o Senhor chega na causa e liberta. De imediato, como um relâmpago, como um trovão. Porque o Senhor tem esse poder de resgatar lá do monte do monturo e trazer livre e liberto são transformado e transformada para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Traga os teus filhos e tuas filhas de volta. Ah, Senhor, faça eles reagir na tua presença. Façam ser, meu Pai, profeta e profetiza do Senhor, na casa do Senhor, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para teus filhos. E eu profetizo na vida da minha família, na minha vida, na vida deste irmão, desta irmã, destes que te buscam, Pai. Pela madrugada, pela manhã, pela tarde, Senhor, pela anoitecer, pelo deitar e pelo levantar. Cuida de cada um de nós, meu Pai. Livre e guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, o emprego deste irmão, desta irmã. As nossas finanças, nosso casamento, nossa vida espiritual. Te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Receba a bênção e a vitória de Deus. Receba livramento. Mães de joelhos e filhos de pé. A paz do Senhor Jesus.